Ventania rusguenta, pranchando a daga, gritos de liberdade. Vento, cavalo, peão. Buenas que me espalho. Vamos falar hoje do casamento no Brasil Império. Bom, fica simples a gente entender uma coisa. A estrutura da colônia ela avança sobre o Império em alguns aspectos. Vai mudar outros por questão jurídica ou por questão da estrutura do Brasil imperial mesmo. Mas, por exemplo, os casamentos na fazenda e com os escravos continuam tudo a mesma coisa. Tá? O que muda no Brasil Império? Muda a nossa visão em relação ao casamento. Por quê? Porque a gente vai olhar para a família imperial. De 1808 para cá, o nosso olho, o nosso foco é a família imperial. Mesmo que, dá bola. Não, dá bola sim, porque é a família imperial que vai estruturar e vai industrializar o Brasil. Rio de Janeiro ele se torna a capital de Portugal. A família real vem com a sua coroa para cá e se instala no Rio de Janeiro. Então ali é uma capital de um país. Tá? A coroa vem para o Brasil. E de 1808 até 22, quando nós nos tornamos independentes de Portugal, o Brasil o reino de Brasil e Algarve, né? É uma estrutura, uma extensão de Portugal de uma forma mais interessante para a coroa, né? Se manter no Brasil. Enfim. Matrimônio será sempre um sacramento instituído pela Igreja Católica e a Igreja Católica, a fé católica dentro dessa estrutura histórica, ela é o auge, né? Ela é a fonte, ela é a força de uma monarquia e era a religião oficial do Brasil com a monarquia aqui presente. Precisava-se sempre procurar um casamento que era sempre arranjado, tá? Por quê? Porque gente, tinha que juntar um reino com o outro e aí tinha que gerar dinheiro, tinha que gerar estrutura, tinha que gerar apaixonamento. Não, tinha que gerar um bom casamento, tá? As coisas eram vistas assim, vou te apresentar uma foto aqui, tu gosta dela, então vamos casar, tá? Casamentos arranjados estruturalmente, se o dote era bom, se o reino era bom, então tudo partia desse pressuposto. Não vamos nos enganar que o amor aqui não existe para o casamento. Em relação à família real, tô falando dos escravos, tá? Das pessoas, as outras pessoas do Império, estou falando da família real. A real, o casamento é arranjado. Até 1890, a idade mínima para casamento, 14 anos para os homens e 12 anos para as mulheres. Tá? Isso era a informação principal. Continua a Igreja Católica cuidando do registro de casamentos, oficializando lá nos seus livros, cuidando de toda essa parte. Ainda não temos cartórios para registro civil. Chega, tá? Bom, Dom Pedro I casa no Brasil, no Rio de Janeiro, primeiro por procuração, né? Se casa por procuração primeiro. Depois eles tiveram a missa nupcial no dia seguinte, no próprio Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e ali ele casa com Dona Leopoldina. Casamento arranjado, tá? Dona Leopoldina da Áustria. Dom Pedro II, por sua vez, ele assumiu o governo com 14 anos de idade, precisava entender como é que funcionava a estrutura do governo do Brasil. Ele se consolida no reinado. Quando chega perto ali dos 18 anos, começa aquela história: você precisa casar, porque precisa seguir o reino, que a família real tem que continuar. E aí mandam uma foto para ele de uma moça chamada Teresa Maria Cristina, princesa de Duas Sicílias. Não era uma monarquia rica, assim como o Brasil também não. Tá? Eram duas monarquias pobres que iam se encontrar. O dote não era muito alto também, né? Mas o Dom Pedro disse: não, vou casar com ela, ela é bonita, mandar uma foto para ele. Ela é bonita, é bem apessoada, gostei dela. E ela vai, e mais esse dote que vem aí, a gente vai estruturar o nosso reino aqui e vamos tornar a monarquia uma monarquia de sucesso, né? Para ele era uma oportunidade, vai constituir família, vai seguir bom, enfim, toda aquela parte, né, importante na negociação, certo? Bom, eles casaram por procuração. Dom Pedro não foi lá casar em Nápoles no dia 30 de maio de 1843. Eles casaram por procuração. Pedro casou com ela sem vê-la, tá? Ela chega no Brasil em 13 de setembro do mesmo ano. E aí Pedro vai recepcioná-la com seus funcionários, com toda a corte, e aí ele olha para ela e ele chora, porque ele não gosta do que vê. Ele não viu ela pessoalmente, ele viu uma foto. Foto é foto. Hoje a gente trabalha com filtro, né? Põe o filtro ali, mas foto é foto.
Ele viu uma foto dela, ele resolveu casar com ela e ele ficou decepcionado ao conhecê-la, porque ela não era exatamente aquilo que a foto apresentava. Claro, né, gente, já estava casado, ele não ia dizer não quero, ok? Casou-se, depois a gente sabe que eles viveram uma vida boa aqui no Brasil, ela se encantou com o Brasil, eles viveram uma vida interessante, foram se apaixonando pelo longo do caminho, foram embora muito tristes aqui no Brasil, porque ambos eram muito apaixonados pelo país, e desse casamento eles tiveram 4 filhos, né? Afonso, Isabel, Leopoldina e Pedro Afonso, tá? Houve o casamento, foi um feliz de certa maneira, mas um casamento arranjado que não começou muito feliz, porque ele não gostou dela no primeiro momento, mas segue, tá? Os casamentos dos monarcas são sempre realizados pelo alto escalão da igreja, então é sempre um bispo ou um arcebispo, que nem nós vimos da Kate e do William, né? O último casamento que teve. Assim como nós vimos na coroação do rei Charles III, quem coroa é o arcebispo, quem casa é o arcebispo, quem sepulta é o arcebispo. Então a igreja católica, do seu alto escalão, ele sempre vai cuidar dessa parte da monarquia, que casam nas catedrais, enfim. As grandes igrejas do mundo recebem os casamentos da monarquia, tá? Isso é desde sempre e será para sempre, ok? Bom, em relação a cartórios, né? Para depois fazer os específicos aqui do vestido branco e tudo mais. Cartórios. Em 1863 é decretado que os casamentos acatólicos, que são os casamentos não realizados na igreja católica, são chamados de civis. 1863, a gente ainda está no Império. Em 74, eles decretam que começa a ter uma criação de registros civis, então as pessoas começam a ser registradas nas suas comarcas, tá? Que eram as províncias, que depois viraram os estados. Então, começou um registro de pessoas naturais, tá? E em 1888, ali, passando um pouco a Lei Áurea, nós vamos então ter uma obrigatoriedade de registro de nascimento, casamento e óbito, de acordo com os cartórios dos estados, então, separadamente, tá? Depois isso vincula com a República. A República cria o casamento no civil, tá? Aqui existe um efeito de civil no Império, tá? Existe um efeito de civil para casamentos não realizados dentro da Igreja Católica, casamentos acatólicos, tá? Não são católicos, são fora da igreja. Então há um registro considerado civil. O registro civil, o casamento no civil que se realiza hoje antes do casamento católico, ele aparece na República. Por quê? Porque a República precisa dizer, através das suas leis, da sua Constituição e do seu jeito de agir, que o Estado e a Igreja se separam efetivamente. Não há mais um vínculo entre Igreja e Estado. E ele faz isso formulando e montando tudo que é no civil, tá? Aquilo que é pessoal, que não é mais estrutura do catolicismo, certo? Só pra gente entender. Quando é que começou a história do vestido branco, tá? O vestido branco, ele aparece, ele se populariza no Brasil em 1840, tá? Ali, comecinho do Segundo Império. Por quê? Porque a Rainha Vitória, na Inglaterra, ela casa-se de branco. E o pessoal achou demais, que ela optou vestir-se de branco e na cabeça colocar flores de laranjeira, tá? E isso era uma quebra de paradigma, porque sempre se usava um diadema de prata real como símbolo da pureza e tudo. Não, mas o símbolo da pureza passou a ser, então, o vestido branco. Então, ele entra no hall dos casamentos a partir daí. Todo mundo escolhe o vestido branco, é mais pomposo, é mais bonito, é o cor que reúne todas, então é aquela história toda, tá? São vários vínculos aqui. Bom, a partir daí, então, a gente começa a aparecer com a grinalda. A grinalda era uma maneira, é utilizada pela noiva, primeiro, para que ela fique diferente dos outros. Claro que o vestido de noiva nunca é igual ao das madrinhas, mas, enfim, era para diferenciar ela dos outros, porque os vestidos nem todos eram brancos até 1840. E quanto maior a grinalda, maior era o status social da família da moça, tá? Então, quanto maior a grinalda, mais ricos eram. E também as flores, né, o buquê, também apareceu lá na Grécia, o começo a entrar com flores, mas entrar com flores também significa, além do papel romântico, um papel simbólico, um papel de vitórias, um papel de louros, né, um papel de glórias. E a grinalda também servia para que o véu, né, era para defender a noiva de maus olhados. Então, tanto o véu quanto a grinalda, eles serviam para essa defesa das noivas, tá? As damas de honra na Idade Média já aparece, tá? Mas ela vai aparecer mesmo ali nos Estados Unidos e Europa
E muito no Brasil. As noivas do Brasil adoram, né? As aias, os pajens. A questão do noivo não ver a noiva é uma tradição muito antiga dos casamentos arranjados. Então, por conta de eu não consigo ter a minha noiva no casamento arranjado, então eu não preciso vê-la. Então, se eu ver ela, dá azar antes. Então, é por causa dos casamentos arranjados, tá? E a chuva de arroz, que hoje muita gente está trocando por pétalas de flores, para não dar desperdício, teve início na China, porque na China o arroz é a prosperidade. Então, joga-se arroz nos casais para eles terem prosperidade. Hoje joga-se pétalas de rosa, mas tem a mesma função, tá? A prosperidade. A troca de alianças, ela começa lá na Grécia, tá? Porque a aliança no anel esquerdo acreditava-se que ali era conectada ao coração, tá? Então, por isso que se troca de mão as alianças no dia do casamento, se põe, né, aqui. E isso, é isso, tá? Em relação ao casamento no Brasil Império, é isso, e as curiosidades que a gente tinha também sobre o casamento. Servidos!